Oi, minha gente linda do bem! Hoje eu vou ensinar vocês a transformarem uma caixa de madeira que já estava bem detonada numa linda caixa de maquiagem. Simbora comigo? Olá pessoal, meu nome é Vódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. Como eu falei no início, eu vou reaproveitar essa caixa de madeira que já estava pedindo socorro aqui. E só para deixar vocês mais inspirados e inspiradas, eu quero dizer que essa caixa foi um faqueiro que eu ganhei há 14 anos quando eu me casei. Vocês acreditam? Sabe aqueles faqueiros bem bonitos que vem numa caixa de madeira? Ela tinha um revestimento assim de um camurça que já estava bem detonado e eu tive que arrancar. Ainda tentei pintar de cor de rosa por dentro para aproveitar esses elásticos, mas não deu certo. Então, o jeito que teve foi rasgar tudo para poder começar do zero. E é aí onde está o primeiro dilema. A caixa que eu achei que era de madeira, não era totalmente de madeira. Tinha uma parte de papelão, gente. E eu quis ficar um pouco decepcionada. Mas como eu já havia pintado toda essa parte externa, então eu decidi continuar. E olha, vale a pena ficar até o final para conferir, viu? Porque às vezes a gente subestima algum tipo de material que pode servir muito em certos projetos. Eu retirei todas essas partes de metal, as dobradiças, fecho, tudo. Elas estavam localizadas exatamente onde tinha madeira. E a madeira que eu tô falando aqui é o MDF, né? Então já viu, qualquer esforço que você faz, o MDF, quando ele já está sendo reaproveitado ou quando bate água, não é uma madeira que não pode ver água, então ele já causa aquele inchaço, já tem aquela deformidade na peça. Então eu tive todo um cuidado para tentar aproveitar, já que eu queria, né, estava decidida a aproveitar essa peça. Se esses metais estivessem em bom estado e eu fosse apenas pintar, talvez não precisasse nem retirar nada disso. Mas como a minha proposta vai ser revestir com o tecido, então essa solução vai me deixar bem mais à vontade para trabalhar. E vocês observam, olha, que além de tudo que eu retirei da parte externa, ainda tinha esse detalhe na parte interna, que é o que dá o suporte, né? Dá aquela sustentação na caixa quando a gente abre ela para a tampa não ficar caindo para trás. E eu quis manter essa proposta também quando eu fizesse a caixa de maquiagem, né? Queria que ela ficasse aberta num ângulo de 45 graus, sabe? Sem a tampa estar caindo. Então eu resolvi aproveitar esse detalhe e tirei com bastante cuidado, porque eu não sei nem onde vende isso aí. Tendo retirado tudo, então vamos agora à escolha do tecido que vai revestir essa minha caixa de madeira. Eu tinha essas duas estampas aqui, mas de materiais bem diferentes. Esse xadrez aí, preto e branco, bem lindo, bem farmhouse, que eu amo, ele era um tricoline, sabe? Aquele tecidinho 100% algodão. E eu tinha também esse aí que estava me chamando muita atenção, mas era aquele tecido tipo aquablock, sabe? Eu não sabia se ia fixar bem aí na madeira. Eu sempre revesti madeira com tricoline, né? O tecido 100% algodão, que ele é bem melhor para trabalhar. E esse aquablock, gente, para quem não conhece, é aquele tecido para estofamento, sabe? Que reveste poltronas, sofás. Eu já trabalhei muito com eles aqui fazendo almofadas. Mas para revestir caixinha vai ser a primeira vez, porque ele foi a minha opção de escolha. Principalmente porque era um tom bem nude, eu ia gostar para compor lá na minha cômoda, né? Já que vai ser a minha caixa de maquiagem. E também porque é um tecido que vai encobrir bastante imperfeição aí dessa caixinha. Como a caixa é retangular, eu deixei sobrando uns 15 centímetros mais ou menos ao redor dela toda, porque vai ser suficiente para cobrir as paredes externas e internas. Vocês vão já me entender. Passei a cola branca, mas sem diluir em água, sabe? Como tem mistura de MDF e papelão nessa caixa, eu resolvi trabalhar apenas com a cola branca, sem diluir mesmo, para não estufar essa parte onde tem o papelão. E se vocês têm curiosidade
de revestir uma caixa de madeira bem detalhada, pode deixar aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo depois só ensinando passo a passo de como revestir uma caixa com tecido. Aqui eu já havia feito os devidos recortes para facilitar na hora de dobrar o tecido para dentro, e eu já vou adiantar para vocês que, como eu estou fazendo um experimento com esse tecido Aquablock, eu precisei segurar um pouco em alguns lugares para ele poder secar, e eu senti que ele já estava bem firme, porque quando eu passava a cola branca e tentava virar ele, a tendência dele é voltar para o lugar anterior, né? Que ele é um tecido bem mais grosso, um tecido mais encorpado, né? Ele não é como o tricoline, que é 100% algodão. E como eu já falei, é um tecido que eu estou mais acostumada a trabalhar revestindo caixinhas de MDF. Esse aqui a gente precisa segurar um pouco mais. Mas nada que você não consiga fazer caso você tenha um tecido desse ou parecido por aí. E vocês observem a quantidade de tecido que eu deixei passando, né? Sobrando aí, mesmo depois de ter revestido tanto essas paredes externas como interna. Isso foi, assim, essencial para que ele ficasse bem fixo no papelão. E como é um tecido que eu falei para vocês que eu estava testando, né, esse Aquablock, então foi muito bom eu ter deixado ele um pouquinho maior. Eu acho que eu até exagerei um pouquinho, né? Mas se tivesse ficado muito curtinho, teria dado um certo trabalho. Então, vocês façam aí uma medida de deixar aí uns 10 a 15 centímetros passando, dependendo da altura da sua caixa também. E mesmo sabendo que esse tecido já é impermeável, né, ou promete ser impermeável, eu resolvi passar a cola branca e dessa vez eu coloquei um pouquinho de água, só porque eu percebi que iria espalhar melhor se eu diluísse com um pouco de água. Só lembrando que se fosse o tricoline, eu teria trabalhado o tempo todo com essa cola diluída em água, porque além de render mais, ela espalha melhor, né, com mais facilidade e o acabamento fica perfeito. Lembrando que nós acabamos de fazer a parte externa da caixa. Vamos agora para a parte interna. Isso porque a gente quer que ela fique bonita por fora e por dentro também, né, minha gente linda? Para isso, eu peguei 2 pedaços de papelão que dessem para encaixar com bastante facilidade na parte interna da caixa, ou seja, o tamanho da parte externa reduzindo aproximadamente 1 centímetro, dependendo da espessura da sua caixa, tá bom? No meu caso, como eu não tinha um papelão mais comprido, eu precisei fazer uma emenda colocando uma fita crepe para unir os pedaços do papelão e deu super certo. Eu cortei o tecido num tamanho retangular que desse para virar no papelão depois, porque aí eu vou passar a cola branca, aquele mesmo esquema, né? Então, ficou aí aproximadamente uns 10 centímetros para cada lado. E para facilitar a minha vida na hora de colar, eu já marquei as extremidades, onde vai ficar o papelão, e fiz um recorte, um quadradinho, né? Retirando essas pontas do tecido. Isso facilita bastante na hora de passar a cola e virar o tecido. Fiz esse mesmo processo 2 vezes, porque vai ser para a base e para a tampa da caixa. Eu vou adiantar essa parte e mostrar alguns detalhes que eu andei separando por aqui para compor essa minha caixa de maquiagem. Aí aqui, gente, eu tenho esses... É tipo uma cantoneira, eu já usei delas aqui no canal. Essa daqui tem um detalhe bem lindo. Eu tô pensando em colocar dela aqui, eu já fiz até um teste aqui, olha. Que ela tem esse detalhe, assim, bem bonito. E tenho dessa outra também, que ela é lisa. Mas aí eu não sei se eu coloco dela ou se eu coloco da outra... Mas de certeza eu vou colocar uma cantoneira ali, algumas cantoneiras em cima, que eu acho que vai ficar bem bonito. E vocês viram que eu tirei aquelas dobradiças, né? E como eu tenho essas aqui que vai combinar, então eu vou colocar delas. Essa plaquinha não sei se eu coloco. Encontrei uma fechadura. Gente, deu super certo, sabe? Parece que eu comprei, assim, pra fazer esse projeto e não é. Eram coisas que eu tinha guardada por aqui e eu acredito que vai dar certo. Tem até os preguinhos, mini preguinhos para colocar e eu vou colocar. Vamos lá. E eu recebi reforço por aqui. Giovana ama botar a mão na massa e sempre que dá, eu deixo ela aí mexer
com alguma coisa. Soltar a criatividade, né, gente? E aí eu comecei já a usar esses metais que foi assim, veio do céu, sabe? Gente, essas coisas estavam guardadas há tanto tempo e encaixou assim, combinou perfeitamente com esse trabalho. Eu deixei essas cantoneiras, eu não esperei nem secar, gente. A ansiedade estava tão grande. Eu coloquei, ainda estava secando, mas deu certo. E essa parte aí que eu coloquei e já tô passando uma cola branca por cima, é a parte que vai ficar embaixo, tá? A base da caixa. A parte da tampa vai ser diferenciada e eu vou mostrar a vocês por quê. Como eu gosto da ideia de ter tudo à vista, principalmente na hora de me maquiar, então eu tive a ideia de colocar uns elásticos para deixar meus pincéis suspensos, ou seja, fixos pelo elástico, entenderam? Vocês vão entender daqui a pouco quando eu fizer. E no meio deles, eu pensei em colocar um espelhinho. E eu tinha esse espelhinho aí, o famoso espelhinho com a moldura laranja, quem não tem ou nunca teve, né? Retirei e coloquei também essas cantoneiras, já que eu adotei o estilo vintage nessa caixinha decorativa para maquiagem. Olha como ficou lindo, gente. Ah, eu amei demais. Então vamos embora comigo para vocês verem como foi que eu fiz essa colocação dos elásticos. Aqui, gente, a solução que eu encontrei com esses elásticos para colocar os pincéis e eu posso deixar suspenso aqui. Pensei em costurar porque fica mais seguro, mas antes, para me dar um posicionamento onde cada pontinho, onde a costura vai ficar, fica visualmente melhor para mim, eu resolvi colocar um pouquinho de cola quente. Colocar um pouquinho da cola aqui, mas bem pouquinho mesmo, só para me dizer aonde esse elástico vai ficar. Mesmo sabendo que o espelho vai ficar aqui no meio, eu vou deixar contínuo, uma linha contínua assim mesmo, porque eu acredito que fica melhor. Depois eu colo o espelho aqui, acho que vai dar certo, né? Então foi isso, gente. Eu fui colocando uns pinguinhos de cola quente numa distância que eu vi que dava para segurar alguns pincéis. E depois eu ainda fui reforçando com uma costurinha por trás, dando aqueles pontinhos para reforçar, sabe? E se eu tivesse um elástico chato, eu acredito que teria sido bem melhor. Mas eu só tinha desse elástico roliço, então eu fiz com esse mesmo. Porque quando dá para aproveitar, eu não saio para comprar de jeito nenhum. E aí, já para vocês terem uma ideia do que vai ficar isso aqui, isso aqui, olha. Tá vendo? Vai ficar penduradinho assim. Bom, né? E aí vai ter outros aqui, vai ter mais 2 linhas de elástico. Vou deixar elástico aí sobrando para algum item que for chegando na maquiagem e que eu precise colocar aqui, ele ser bem-vindo, né? Ter um cantinho para ele. E vamos lá. Mais cola e mais costura. Então, já deu para entender, né, gente? Como foi que eu fiz? Um pouquinho de cola, um pouquinho de costura, um pouquinho de cola, um pouquinho de costura, até chegar ao resultado que eu queria. E foram no total 3 fileiras de elástico, sabendo que no meio eu iria colocar o espelho. Pronto, agora todo coladinho já, olha, já dá para ter uma ideia, né? Só tá colado. Eu vim reforçando aqui os pontinhos onde tá a cola e depois eu vou colocar o espelho. Tá? E lembra das cantoneiras que eu falei que eu iria colocar no espelho? Eu resolvi colocar essas cantoneiras, mas não da forma tradicional, como se coloca fazendo uma leve pressão. Por quê, gente? Porque aí é um espelho, né? A probabilidade de trincar esse espelho seria grande. Então eu resolvi colocar com cola mesmo. E o mais certo seria eu ter colocado com uma cola instantânea, mas como eu fui na facilidade, né? Usei a cola quente que já estava aí do meu lado. E aí eu só tive cuidado para não ficar aparecendo, porque a cola quente, ela é ótima, porque tem a secagem rápida, né? Mas, em compensação, se a gente não tiver cuidado, não fica um bom acabamento. Aqui, ó, já tá prontinho. Já dá para botar os pincéis. E agora eu vou passar uma colinha, tanto nessa parte aqui, como na parte de trás, antes de colocar na minha caixinha.
Então agora já deu para entender, né, gente linda? Porque a base da caixa vai ficar diferente da tampa, justamente por conta dos elásticos que vão ter a função de porta-pincéis. E eu não tinha como colar sem antes fazer aquela costurinha que eu já mostrei para vocês. Agora sim, depois de pronto, vou colar da mesma forma que colei na outra parte da caixa. E ficou dessa forma. Eu deixei o elástico sobrando nas extremidades porque preferi cortar depois para deixar todos iguais, sabe? E também porque eu estava imaginando, raciocinando o que eu iria fazer para colocar um acabamento nas extremidades dele, para que ele não ficasse desfiando. E foi aí que eu encontrei esses mini sparkles, sabe? Eu acho que é isso mesmo o nome. Eu resolvi colar nas extremidades. Ele não é da mesma cor dos metais que já tem na caixa, mas eu acredito que vai ficar legal para dar um bom acabamento. Colocadinho, gente, olha, que coisa mais linda. É um detalhe só, né? Mas que com o tempo ia ficar desfiando, então é melhor a gente cuidar. E agora eu vou passar uma colinha na caixa para poder receber essa parte que eu acabei de fazer. Se você já fez algum tipo de artesanato, é bem capaz já ter escutado alguém falar assim: ah, mas para que tanto tempo de trabalho, né? Só para colocar algo aí dentro, só para guardar alguma coisa, compra uma caixa de plástico, né? Ou para que investir tanto tempo numa peça? Gente, eu aprendi uma coisa: se for para eu me sentir bem, entrar na minha casa, no meu quarto, seja lá em que lugar for da minha casa, eu quero me sentir num aconchego, né, do meu lar. Eu quero me sentir bem ali. E se ver uma peça feita por mim é o que vai me proporcionar funcionalidade e bem-estar, eu com certeza vou investir tempo nela. Se a gente observar o que a palavra diz em Jeremias 18, de 2 a 6, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Deus faz uma analogia, né, uma comparação de que ele é o oleiro e nós somos como o vaso de barro sendo moldados por ele. Da forma como ele quer que esse vaso fique, ele molda, ele transforma, ele muda na hora que ele quer, porque ele sabe qual a melhor funcionalidade para aquele barro. Gente linda, ele acredita que nós somos capazes sim. Investe tempo em nós, nos molda, nos ensina, aprimora nossas habilidades. Ele gasta tempo mesmo com a gente para que a gente transborde e exale o nosso melhor. Então, não desanime quando receber uma crítica, tá bom? Ou um comentário, quer que seja, sobre algo que você esteja fazendo. Lembre que da mesma forma que você quer fazer o seu melhor no artesanato, Deus também quer fazer o melhor em você. E ele nem se importa com os comentários. A gente tem que aprender muito com ele, na verdade. Mas voltando aqui para minha peça, eu coloquei as cantoneiras da mesma forma como eu coloquei na parte de baixo, eu coloquei na parte de cima. E olha que já dá para sentir o gostinho de como essa peça já vai ficar linda e funcional. Depois foi só colocar as dobradiças, fechadura, né? Essa parte mais dos metais, aquele suporte interno que eu não sei o nome. E vocês acreditam que foi a parte que eu mais fiquei pensando assim, será que vai dar certo? Parece brincadeira, né? Mas as dobradiças mesmo eu achei que ia dar mais trabalho, mas foi super tranquilo, viu? Foi mais fácil do que o que eu imaginei. E os acabamentos, né, como o espelhinho, que já estava todo pronto aí, centralizei, passei um pouquinho de cola quente e ficou muito legal. Aí, gente, pode-se dizer que já tinha terminado a peça, né? Mas como eu gosto de dar uma incrementada, vocês vão ver o que eu comecei a fazer. Como eu queria dar um ar bem vintage para essa peça, eu queria trazer aqueles, sabe,
umas imagens de carro antigo, de peças antigas. E eu me lembrei que eu tinha uns tecidos que eu tinha guardado para fazer almofadas. Fazia tempo que eu tinha comprado. Já havia mostrado no Instagram e ainda dei um spoiler por lá para dizer a vocês o que eu iria fazer com essas peças. Eu sei que tem gente que vai ficar assim: ai, Evódia, você fez isso com esse tecido lindo. Mas, gente, olha, meu coração se abriu para fazer isso e eu realmente peguei o tecido e vocês vão ver agora o que foi que eu fiz. Eu percebi que não teria como eu usar a imagem completa como estava aí que eu mostrei para vocês do tecido. Não ia combinar com as ideias que estavam vindo na minha mente. Então, eu saí recortando, isso mesmo, gente, eu saí recortando esse tecido. Eu aproveitei e imprimi também vários itens vintage que eu saí pegando, sabe, na internet, no Pinterest, que estava me agradando, como relógio antigo, a palavra vintage, várias coisas. Algumas eu sabia que eu não iria utilizar, mas outras eu resolvi imprimir e sair recortando e tentando montar ali, fazer um esquema mesmo de um quebra-cabeça para ver o que iria combinar mais uma coisa com outra. E foi interessante que o tom verde começou a se sobressair e eu comecei a pegar o carro verde, alguns itens que fosse combinando com o carro e foi bem legal esse momento dessa composição. E olha, eu encontrei guardanapo antigo que eu tinha guardado, encontrei pecinhas de miniaturas, como fosse umas chaves antigas, sabe? Miniatura de chaves antigas, peças de relógio antigo, tudo que eu já havia comprado e estava guardado há tanto tempo, gente. E tudo que eu queria colocar na parte de cima da caixa. Como se fosse uma espécie de uma obra de arte que eu estivesse fazendo, sabe? E quando eu comecei a juntar tudo o que estava me agradando, assim, visualmente, né? É que tudo foi ganhando sentido para fazer essa peça. Quando eu juntei assim tudo, eu falei: uau, parece que foi tudo comprado especificamente para fazer essa peça. Eu não sei se está fazendo sentido aí na cabeça de vocês, mas para mim fez muito sentido, sabe? Porque foram peças, gente, que eu comprei aleatoriamente ao decorrer de muito tempo e ia guardando, sabe? Coisas que ia me agradando e só vivenciando para saber tudo isso. Como foi uma arte que eu resolvi fazer, então não tem como eu dar um passo a passo para vocês, mas eu queria pelo menos explicar a minha lógica aqui, sabe? Eu fui colocando o que eu sabia que iria ficar em segundo plano, como essa parte aí do tecido que eu havia recortado. Aproveitei a borda verde do guardanapo para fazer uma espécie de moldura e depois eu posicionei o carro antigo, lindão, bem aí na frente. E foi assim, gente, esse processo de recorte, colagem. Lembra daquela palavra vintage que eu havia recortado, imprimi e recortei? Pronto, eu fiquei procurando um lugar para colocar essa palavra e depois eu encontrei, achei que na parte de cima iria ficar bem interessante. Aí eu observei que na partezinha ali, ó, acima do carro, tá mostrando o tecido, tá vendo? Então eu recortei umas flores lá do guardanapo, que elas estavam bem isoladas. E é tão interessante essa forma dessa composição, porque eu primeiro fui combinando algumas estampas num tom mais nude, que iria combinar com o tecido da caixa, e fui colocando alguns acessórios, alguns itens nesse tom mais verde, como foi a moldura, né, que eu já falei, o carro e também essa borboleta linda aí, que na verdade, gente, ela também não tá só decorando, ela tá cobrindo uma emenda aí do guardanapo, dessa moldura do guardanapo, porque o guardanapo era quadrado, né, e a caixa é retangular. Então são assim pequenos detalhes, sabe, que eu acredito que vai fazendo essa composição bonita, um resultado final que agrade. Por falar em pequenos detalhes, dá só uma olhadinha nessa chave, também no mesmo tom dos metais que eu já havia colocado aí. Ela é todo um estilo bem vintage. E eu peguei esse pedacinho de madeira em MDF, fiz uma amarraçãozinha e vocês vão ver como vai ficar lindo. Outro detalhe que eu achei assim maravilhoso foi esse relógio antigo que eu colei aí na parte do lado aí do carro.
E dá uma olhada nesses outros detalhes que eu encontrei, gente. É como se fosse umas catracas, sabe? Aquelas engrenagens que fica por dentro de relógio antigo. E eu fiz questão de botar ao lado do relógio, porque eu achei, né, que super iria combinar com esse teminha aí de relógio nessa parte de baixo. E aproveitando que eu estava com a mão na massa aí, com essas ideias bem vintage, eu tive a ideia de fazer um quadro para compor a minha cômoda. Peguei esse MDF que eu tinha e não precisei nem pintar nem nada, apenas limpei com um pouco de álcool. Segui a mesma ideia da caixa de maquiagem. Recortei algumas imagens, selecionei alguns itens que poderia compor aquela mesma ideia lá da caixa de maquiagem. E foi só se divertir aí com essa colagem. Aí aqui eu tinha essas plaquinhas, olha, de identificar gaveta ou caixinhas, né? Mas eu vou deixar assim de forma mais sutil, inclinadinho, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Vou colocar aqui uns parafusos. E aí eu posso ir trocando as mensagens aqui o tempo que eu quiser. Quero fazer isso lá na caixinha também, que eu fiz para colocar maquiagem. Depois eu mostro para vocês. Gente, olha a plaquinha que eu coloquei aqui, olha, e eu posso tirar na hora que eu quiser e mudar a frase. Pode ser até um papelzinho, tava até cortadinho aqui, mas eu quis aproveitar essa estampinha bem vintage. E coloquei, olha, pra nunca esquecer, você é capaz, tá? Pra eu nunca esquecer e pra você também nunca esquecer. É sempre bom deixar essas frases, eu amo deixar essas frases assim, espalhadas. Aí, olha outra coisinha, outra fofura que eu coloquei aqui, gente. Um fiozinho de juta, enrolei, fiz um lacinho, ainda peguei, ó, um pedacinho de metal, coloquei aqui, pra ir ficando todo fofurento. Tô pensando em fazer alguma coisa aqui. Ai, se deixar, eu não saio desse quadro, né? Aqui, olha, vocês não vão acreditar. Eu tava mexendo e lembrei que eu tinha essa... Ai, passou moto. Lembrei que eu tinha essa pulseira aqui, gente, toda com tema assim, bem feminino, bem menininho, olha. Secador de cabelo, espelhinho em miniatura. Ai, eu já saí tirando, ó. Tem pentinho, gente, olha o detalhe do pente. Eu não aguento uma coisa dessa. Aí também tem, ó, tesoura e secador. Tem outra tesoura aqui muito fashion, né? Toda com as pedrinhas. E eu acredito que eu vou aproveitar algumas coisas aqui pra colocar lá dentro da caixinha da maquiagem. Eu acho que vai ficar bem fofurento. Chegou a hora de compor a cômoda e eu comecei com essa bandeja que eu já havia feito aqui no canal. Quem quiser pode procurar, tem o vídeo. Coloquei alguns itens em cima dela e fiz aí um apoio do quadro atrás da minha bandeja. Essa bandeja dupla do lado esquerdo da cômoda também tem vídeo aqui no canal. Pode procurar para conferir. Eu achei depois que eu poderia colocar algum parafuso, deixar ela mais suspensa, sabe? Mais pra cima. Mas eu penso em fazer isso depois com uma composição com espelho, com mais algum item decorativo aí na parede. Então vai ficar para uma outra ocasião. Mas eu já coloquei o gancho na parte de trás para quando eu precisar suspender esse quadro, né? Deixar ele na parede. Já tá aí prontinho. E lembrando também que eu coloquei as mesmas cantoneiras que eu coloquei na caixinha da maquiagem,
eu também coloquei no quadro para combinar. E olha, gente linda, eu sinto que eu ainda vou acrescentar algumas coisas por aqui, viu? Então eu posso dizer que essas artes ainda estão em processo. Mas por hoje eu vou deixar assim para mostrar para vocês. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui quem gosta de artigos vintage, quem quer mais DIYs com itens vintage desse jeito, deixa aqui nos comentários. Eu posso dizer que eu amei. E sabe aqueles itens guardados que aparentemente não fazem sentido nenhum e chega um momento que eles começam a fazer sentido? Foi exatamente isso que aconteceu nesse projeto. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que possa se inspirar a fazer alguma coisa aí na sua casa também. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!